Olá, meus queridos alunos. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso Ciência Ativa, nossa aula sobre conhecimento das grandezas de Deus através da ciência. Vamos falar hoje sobre esse tema, né? Doenças causadas pela água. A pergunta é, você sabe quais são? Vocês já pensaram sobre isso? Tem algumas doenças que são transmitidas através da água quando ela não é bem tratada, né? Quando ela não tem os devidos cuidados. Vamos falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Seguindo mais adiante, nós vamos estudar sobre algumas, né, dessas doenças. Se você não sabe ainda quais são, nós iremos ver daqui a pouquinho. Só é acompanhar aqui. Antes disso, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Afinal de contas, foi Deus que criou nossos corpos de forma muito especial. Por isso, cada um de nós deve cuidar do corpo e tratá-lo com respeito. A palavra de Deus no Salmo 139, versículo 14, nos diz o seguinte: ó, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Esse salmo é um salmo que a gente já leu na sala de aula, né? Algumas vezes. E nós vimos que o Senhor nos sonda, nos conhece, né? E nós louvamos a Ele, porque Ele formou o nosso interior, quem nós somos, de modo especial e admirável. Então, por quê? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós devemos tomar cuidado com nossos corpos, né? Com nossa higiene pessoal, onde nós andamos, o que fazemos, tudo isso nós devemos observar como nós estamos vivendo nossa vida. Por quê? Afinal de contas, nós temos um Senhor que observa, que está sempre conosco e que sabe onde quer que estejamos. Ele nos observa e nos vê em todos os lugares que nós estamos. Então, a gente sabe que Deus, ele é onipresente, né? Então, os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde, eles são cuidados que são preventivos, nos ajuda a prevenir algumas doenças. E a gente sabe que as doenças também, às vezes, podem acontecer. Nós estamos em um mundo, né, onde todos somos pecadores, o pecado, né, assola esse mundo, estamos a mercê. Mas devemos fazer nossa parte, confiando sempre que Deus está cuidando de nós, e nós não devemos nos relaxar no sentido de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa saúde, de cuidar de nós mesmos. Certo? Bom, as doenças, elas são transmitidas por bactérias, vírus e parasitas que vivem aonde? Na água. Então, aqui a gente tem alguns modelos exemplares, claro, de vírus, de tipos de bactérias, né? E protozoários. Protozoários são verminosos, né? Então, a maioria das doenças, elas são transmitidas através desses elementos aqui, certo? E um pouco mais adiante, por isso que é importante os cuidados de saneamento para a população. E eu quero dar uma ênfase daqui a pouquinho sobre essa parte de saneamento, certo? Então, é importantíssimo que a sociedade, ela sempre busque ter o saneamento básico. Isso é uma responsabilidade, primeiro, governamental. Toda cidade deve ter uma estrutura de saneamento básico. Nem todas têm isso, especialmente aqui no Brasil e em outros países também, ainda mais subdesenvolvidos do que o Brasil. Isso ocasiona muitos tipos de doenças através de bactérias aos seres humanos. Eu pedi que vocês fizessem esse exercício, vocês fizeram muito bem. Tem alguns ainda que ainda falta me entregar, que foi exatamente sobre a estação de tratamento de água. Então, por isso a importância de estarmos tratando, de termos uma água tratada. Quando ela vem da ETA, né, que é a estação de tratamento de água, alguns estados têm suas siglas, né? Aqui em Pernambuco a gente tem a Copesa, Alagoas, se não me engano, é Casal. Então, assim, eles fazem esse tratamento que vocês bem fizeram aí, desenvolveram, né? Que é para chegar até a nossa cidade, a nossa população, certo? Algumas pessoas perfuram poços, né, artesianos. Então, nesse caso, quando você perfura um poço, cava uma cacimba, é bom que você faça uma análise da água, para ver se tem coliforme fecal, se tem algum tipo de índice de parasita.
Então, existem alguns técnicos que trabalham com isso, algumas empresas que são técnicas para análise de água. Então, se você faz uma perfuração residencial no local onde você mora, é bom fazer essa análise, tá certo? Se não, se você usa água de tratamento, aqui como a gente está vendo, né, o que acontece é ela passa por um processo, certo? Então, ela vem da represa, ela vai passar por bombeamento, né, vai passar por alguns tanques, a floculação, a decantação, que a gente já viu, a filtração, e aí vai ter carvão, areia, cascalho, né? Depois vai ser ainda adicionando flúor, né, cloro, para quê? Para exatamente matar esses tipos de causadores, né, de agentes causadores de doenças através da água, vai para os reservatórios de bairros e vai para a distribuição. Mesmo chegando à distribuição, é importante, né, se você vai ingerir aquela água que vem, mesmo depois que ela foi tratada, ela vai passar por tubulações. É importante que você, ainda assim, ou ferva essa água, ou filtre na sua casa, através de um filtro, a gente pode instalar. Então, uma dessas duas coisas é importante, tá certo? Vamos mais adiante e vamos falar um pouquinho agora sobre a ETE. O ETE, Estação de Tratamento de Esgoto. É importante isso aqui, tá? Então, do mesmo jeito que tem o tratamento de água, deve ter também o tratamento de esgoto. Então, a gente tem aqui uma numeração de 1 até 8, tá? Que é exatamente o dejeto, aquilo que a gente não vai usar, a água de roupa suja, a água de banheiro, né? Então, tudo isso, ela segue para um caminho. No caso dos lugares onde não tem uma estação de tratamento, né, as pessoas cavam fossa, né, que é um buraco no solo, e ali tem uma tubulação que é ligada em toda a sua hidráulica na casa e vai para aquele lugar, os resíduos ali. Mas na estação de tratamento isso não acontece assim. O tratamento de esgoto, ele vai pegar e vai exatamente retrabalhar isso aí, tá? Como é que acontece? Então, aqui é a entrada, número 1, do esgoto bruto, certo? Tá? Depois, passa por algumas grades, chamadas grades grosseiras, são grades bem, que é para separar o resíduo, né? Passar mais a parte líquida, certo? Aí vai para algum outro tipo de grade, são grades médias. Depois ele passa aqui no número 4, nessa parte aqui por peneiras rotativas, certo? Vai seguindo mais adiante, passa por uma caixa de areia, e aí vai começar um tipo de filtragem também. Vai passar para um tanque chamado tanque de aeração, é esse aqui, ó. Quase por fim, já no 7º, vai passar por decantadores secundários, né? Então vai separar, vai decantar, a parte ainda vai ficar na parte de baixo do tanque, e a água já quase que tratada vai ficar na parte superior desse tanque. E depois o esgoto depois a água, o esgoto, né, é tratado e é enviado para o rio. Então volta para o rio. Então veja que não é uma forma que sai daqui do prédio, as pessoas tomam sua água de banho, sua água da lava-prato e jogam no rio. Não, tem que passar exatamente por um processo. Tudo isso aqui é um processo que vai fazer com que essa água de esgoto ela seja mais purificada possível aqui e seja colocada no rio para depois voltar, né, através da represa para a estação de tratamento e aí poder seguir para os lares, tá certo? Então, essa aqui é uma outra parte importante que a gente tem que observar e que muitas cidades não têm, certo? Aqui está a ênfase do Rio Tietê, porque é uma estrutura, né, na cidade de São Paulo, mas isso aqui deve acontecer em toda e qualquer cidade, especialmente metrópoles e grandes capitais, tá certo? Então, aqui a gente nós vimos um pouquinho exatamente sobre a importância da estação de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto. Porque essa água sendo tratada, bem tratada, ela vai nos proporcionar menores riscos de doenças desses agentes causadores através da água contaminada. Então, o que acontece? Quando nós não temos saneamento básico, nós ficamos a mercê exatamente, né, propícios a esses causadores, especialmente bactérias e protozoários, né?
viral também, mas especialmente esses dois, bactérias e protozoários, tá certo? Nós iremos para um momento agora onde a gente vai analisar a ênfase dessas doenças relacionadas à água através de mapas mentais. Então, fica comigo ainda e me acompanha aí nesse momento dos mapas mentais, certo? Vamos lá? Bom, meus queridos, vamos observar agora, conhecer algumas doenças que podem ser transmitidas por bactérias, vírus e parasitas, como já foi dito, né? E que vivem na água. Então, preste atenção como várias das enfermidades, e a gente vai aprender aqui com os mapas mentais, elas podem ser evitadas se for assim tomado cuidados, né, com a água que é utilizada para ingestão, para lavar os alimentos, para o preparo deles, né, irrigação e até mesmo para o nosso lazer, quando nós estamos nos divertindo em algum meio aquático, né, como rios, lagos, mar. Né. E ao mesmo tempo é necessário extremamente aquela parte que nós já falamos em relação ao saneamento básico. Então vamos lá. A primeira doença que eu quero trabalhar com vocês é a amebíase. Vamos ver como é o tipo de infecção dela. Ela é causada por protozoário, né? Tá aqui. E o protozoário é um tipo de verminose, né? Que é a ameba. Onde é que ela se instala? Ela se instala exatamente no organismo, a maioria das vezes, e às vezes fora da pele. Mas ela se instala no intestino, especialmente, tá? No ser humano. Vamos ver alguns os sintomas dela. A maioria deles é causado por febre e calafrios, diarreia aguda, quer dizer que é uma diarreia que ela é constante, certo? Por muitas vezes, e aqui também leva e pode levar à desidratação, dor no abdômen, certo? Dor no abdômen também é uma causa de sintomas aí da amebíase. Vamos ver um pouquinho sobre transmissão agora. A transmissão é através, olha aí, ó, ingestão de alimentos ou água contaminada. Então, através da água contaminada também acontece, né, esse tipo de transmissão. Uma parte bem importante é a gente trabalhar exatamente com a prevenção. Observa aí. Então, prevenção, lavar os alimentos, né? Quando a gente traz os alimentos, especialmente da feira, né, do supermercado, devemos higienizar eles. Ter e manter a higiene pessoal, é importantíssimo isso aqui para todas elas. E saneamento básico, ok? Então, nós vimos aqui, falamos sobre uma doença chamada amebíase. Vamos falar um pouquinho agora sobre uma outra doença causada, né, relacionada em questão de águas contaminadas, que é a cólera. Nós ouvimos falar pouco dela nesse momento, mas teve um momento onde teve um surto muito grande, especialmente no continente africano, né, porque eles tinham baixo, e ainda tem, boa parte lá do país, eles têm muito problema de saneamento básico. E a maioria dessas doenças também são ocasionadas em lugares onde tem esse problema, certo? Qual é a causa? A causa é pela bactéria, certo? O Vibrio cholerae. Então, é um tipo de bactéria também, certo? A que a gente viu antes, na realidade, foi protozoário, né? Tipo de verminose. Aqui já é um tipo de bactéria. A gente está vendo que as doenças são causadas por bactéria, protozoário e vírus. Sintomas: dores de barriga, uma diarreia intensa e severa desidratação. E eu quero enfatizar essa questão de severa desidratação porque é uma desidratação que pode levar à morte, né? Então você sabe que o nosso organismo ele é composto basicamente, né, por 70% de água, e se nós desidratarmos, com certeza teremos sérios problemas a nível celulares e vai ocasionar morte, sim, certo? Então tem que ser algo que tem que ser tratado da maneira correta, né, impedindo que a bactéria se alastre no organismo e que faça maiores danos. Vamos para a transmissão? A transmissão através de ingestão de água contaminada, certo? Então, a água contaminada, e aí vai ter exatamente a transmissão da cólera. Então, qual é a prevenção? Ingerir água tratada, potável, a gente já viu a necessidade disso extrema para a nossa saúde, né? E ter saneamento básico, essa é a prevenção. Vamos lá, mais adiante, vamos falar sobre esquistossomose, a palavra é bem grande, não é?
E ela é causada por um parasita chamado Esquistossoma, Cistossoma massoni, certo? Cistossoma massoni, que é exatamente o causador da esquistossomose. Quais são os sintomas? Forte coceira no corpo, temos também diarreia, temos enjoo, temos também a barriga inchada e, por fim, o aumento do tamanho do fígado. O aumento do tamanho do fígado é uma característica da esquistossomose. Qual é a transmissão? A transmissão ela é a pessoa contaminada, né? Ela libera o ovo do parasita nas fezes. Essas fezes elas são levadas para as fontes de água. Às vezes as pessoas, por falta de saneamento básico, acabam fazendo suas necessidades próximo a rios, lagos, né? A praia. E aí o que acontece? As fezes daquela pessoa são levadas para as fontes de água, para essas fontes que eu citei agora. E ela se instala, né, ela se aloja num caramujo. É um tipo de caramujo que tem, especialmente nos rios, nas beiras dos rios. E ele é o hospedeiro, né, exatamente do parasita, esquistossoma. E aí se aloja nele e a pessoa vai tomar banho naquela água, através da água, infiltrando pela pele, tecido epitelial, né, passa para o organismo e aí acaba contaminando aquela pessoa e transmitindo. E essa pessoa que está contaminada, se ela retorna àquele lugar, né, e faz, ou outra pessoa que se contaminou retorna àquele lugar e faz exatamente isso, essas fases vai continuar proliferando nas esquistossomose, tá bom? Então qual é a prevenção, que é o mais importante? Saneamento básico e evitar banhos de rios e lagos, principalmente onde há contaminação. Não é que você não pode tomar, tá? Não é uma lei, mas é bom evitar. As pessoas a maioria que adquirem esse tipo de doença, que adquiriram ao longo da história, são pessoas que têm histórico de banho exatamente nesses lugares, tá bom? Vamos para mais uma doença, já quase encerrando. Febre tifoide é um outro tipo de doença. A causa é bacteriana, certo? E a bactéria é chamada de salmonela. Então, quais são os sintomas? Os sintomas são dores de cabeça, manchas rosadas no corpo, febre, tosse seca, prisão de ventre ou diarreia. Então, a febre tifoide, que é exatamente a bactéria salmonela, ela ocasiona esse tipo de sintoma no organismo humano, tá bom? Como é que é essa transmissão? Uma coisa muito importante é você ter sempre higiene pessoal. Então, a falta de higiene pessoal pode ocasionar esse tipo de transmissão. E o consumo de água e alimentos contaminados. Como é que a gente se previne? Lavar alimentos com água potável, ter higiene pessoal e uma outra coisa que a gente sempre está falando aqui, que é o saneamento básico, certo? Vamos agora para uma última doença, pelo menos essas são as mais evidentes, as que contaminaram mais e contaminam mais ao longo da história. Existem outras também, mas vamos aqui para a leptospirose. A leptospirose, ela também é uma doença causada, né, aí por bactéria, certo? E o que acontece é que a leptóspira, né, ela é uma bactéria que ela é transmitida, o hospedeiro dela é o rato, alguns tipos de rato, tá? Então, na maioria, aqueles ratos de rua, aqueles ratos que a gente chama de camundongo, né? Ele pode transmitir exatamente essa parte da bactéria, tá? Quais são os sintomas? Vamos dar uma olhadinha aqui nos sintomas agora. Febre, dor no cabeça, no corpo, peles e olhos amarelados. Isso aqui nem sempre acontece, mas a maioria das vezes acontece, tá? E forte dor na panturrilha. Então são sintomas que quando você chega ao hospital, se você tiver com fortes, né, dores de cabeça já há alguns dias, tiver febre, né? Febre é um indicativo de resistência do nosso organismo, mas se ela for persistente, depois de 3 dias, possivelmente, né, tem algum tipo de inflamação ou bactéria no nosso organismo, tá?
Então a gente tem que tomar cuidado. Todos esses sintomas que a gente sente, a gente deve observar com cuidado e não passando esses sintomas, a gente deve buscar o auxílio médico. Então, os médicos irão avaliar esses sintomas e vão detectar. Se for, tem que fazer um tratamento específico para essa bactéria, porque ela pode chegar a levar a óbito, a morte, né? Transmissão. Águas contaminadas e também centros, especialmente em centros urbanos, porque é onde há uma proliferação de rato, tá? Então, especialmente nesse período de chuva, a gente tem que pensar e observar bastante onde é que a gente pisa, porque a gente não sabe qual o tipo de animal que urinou ali, é através da urina do rato, tá? Que essa contaminação vem. A gente tem que lavar bem também nossos alimentos, a gente vai falar sobre prevenção agora, e a gente tem que observar poças de água, né? Lugares onde tem algum tipo de água que está exposta, né, assim na rua, a gente tem que observar. Vamos para a prevenção, que a gente vai falar mais sobre isso agora. Prevenção, lavar os alimentos, como os demais, também tem essa prevenção. Combater ratos, né? Então assim, é sempre bom observar isso, estar combatendo esse tipo de animal. Evitar águas de enchentes, é como nós estamos falando aqui, às vezes as pessoas gostam, né, de ver aquela aguinha na rua e passar ali o pé, ou também de entrar, né? Especialmente criança gosta muito disso, as menores principalmente. Então evitar esse tipo de coisa. Saneamento básico, tá? Então essa é a prevenção que nós devemos ter para que a gente não tenha uma transmissão e assim consequentemente não venha a ter esses sintomas e estar com essa doença. Então são alguns indicativos aí para a gente aprender mais sobre exatamente as doenças que são causadas e podem ser causadas através de águas que são contaminadas, tá bom? Então até a próxima aula e um forte abraço a todos.